Olá você, seja muito bem-vindo. Você está no canal No Amor de Deus. Hoje nós vamos falar da palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 8. Vamos ler alguns versículos. Gostaria que você, por gentileza, acompanhasse a leitura para que você pudesse entender o contexto daquilo que estaremos falando. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e os enviou de noite. E será que, tomando vós a cidade, a colocareis em fogo, conforme a palavra do Senhor? Levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram eles e os anciãos de Israel contra o povo de Ai. E tomou também alguns 5.000 homens e os colocou entre Betel e Ai em emboscada. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão. Então aqueles que estavam de emboscada se levantaram do seu lugar e destruíram a Ai. E todos os que caíram de Ai naquele dia foram 12.000. Porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança, até destruir totalmente os moradores de Ai. Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, e depois leu em alta voz as palavras da lei de Moisés, a bênção e a maldição, conforme tudo está escrito no livro da lei. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e que tiremos lições para a nossa vida desta mensagem de hoje e que possamos aplicá-la em nossa vida, no nome do Senhor Jesus, para que tudo nos vá bem. Então vale lembrar que Josué, assim que conquistou Jericó, ele, algum tempo depois, ele envia espias até Ai, a próxima cidade, para ver como era a cidade, se era grande, pequena, e os espias voltam e dizem: para quem venceu Jericó, aquilo ali não é nada, não é nada, vamos ali com 3.000 homens, vamos descansar o povo, e 3.000 homens, nós vamos lá e a gente resolve tudo. E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje é: tome cuidado com a presunção. Tome cuidado com a presunção. A presunção, ela está de mãos dadas com a soberba, com a arrogância, com a altivez, e você, a soberba, a presunção te levam a acreditar que você pode tudo em Deus. E, na verdade, as coisas não são bem assim, né? Eu tenho visto aí muita gente falando, por exemplo, que pode tudo em Deus. E nós estamos vendo nesse momento de pandemia
que não podemos, né? Não podemos ser hipócritas ao ponto de dizer que podemos, né? Porque muitos chamados aí doutores na fé, acostumados a curar doentes, até hoje não vi um testemunho de alguém que pôs a mão ou que orou por alguém que estava com Covid, colocou na mídia lá, e esse foi curado. Nós temos que buscar a misericórdia, a graça do Senhor constantemente. E mais vale o toque de Deus e a sua palavra do que o toque de um homem, de um ser humano. Por mais que ele diga que é de Deus. Nós temos que buscar a misericórdia e a graça do Senhor e fugir de qualquer tipo de presunção. A nossa oração, creio que deva ser: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É a oração que o publicano fez, da qual disse Jesus: este saiu justificado, porque aquele que humilha, ele vai ser exaltado, e aquele que se exalta, ele será humilhado, né? E neste momento, pelo sabor da grande vitória em Ai, que deveria ser atribuída ao Senhor, os espias vão lá e dizem: não, deixa com nós, oxe, deixa com nós, vamos lá, e vai ser uma maravilha. Foram lá e fugiram de lá, foram escorraçados de lá. Por quê? Porque maldito é aquele que confia na força do seu braço. O Senhor nunca poderá ser deixado de lado. Havia pecado em Israel, Deus não está em concordância com o pecado, Deus não aceita o pecado separa o homem de Deus. E o que acontece? Eles vão lá e fogem. E Josué então vai chorar aos pés do Senhor, ele e os anciãos, e Deus diz que tem pecado no meio do povo e que esse pecado precisa ser tirado. E o pecado estava com Acã, né, que havia roubado a capa babilônica e também ouro e prata, e eles exterminam com Acã e tudo que é dele. E o Senhor então diz: Josué, levante-se agora e vá até Ai. Eu tenho dado Ai na sua mão, na mão de Israel. Josué então conclama o povo e eles vão até Ai. Josué já tem a palavra de Deus, de que Deus havia entregado, mas ele entende que precisa de uma estratégia. Para tudo nós precisamos de uma estratégia, nós precisamos tirar esta lição. Então ele tem a estratégia de ir de noite, e ele escolhe 30.000 homens. Olha, Deus já disse, já tenho dado, mas ele vai com 30.000 homens. Quando era somente o parecer humano, não, vamos lá com 3.000 homens e vamos vencer. Fugiram. Agora Deus diz: vai lá que eu tenho dado, mas ele não quer mais com 3.000 homens. Ele vai com 30.000 guerreiros, homens valentes, valorosos. E não só isso, ele vai com todo o povo. E a estratégia é ir de noite. E uma porção desses homens vai por trás da cidade. E uma outra porção vai pela frente. E eles vão acordar o povo de Ai. E quando aquele povo desperta, Israel está chegando, o que é que eles dizem? Já vencemos uma vez, vamos de novo.
E o rei conclama todos os homens da cidade e eles começam uma batalhazinha ali, mas Israel foge. Esta era a estratégia. Este foge. Não foge porque está perdendo, porque é uma estratégia. E eles vêm atrás, todos os homens. A cidade fica desguarnecida. Então aqueles outros que estão, os 5.000 que estão atrás da cidade, eles adentram a cidade e destroem tudo. E eles colocam o inimigo no meio. Estes que fugiam param de fugir. E eles então vencem o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é importante crer na palavra do Senhor, é importante ter fé em Deus, é importante ter estratégias. Qual é a sua estratégia de vida? Qual é a sua estratégia para alcançar o melhor de Deus? Veja que conforme Israel avança, há sempre o melhor de Deus. Nós estamos avançando dia após dia. Os dias são difíceis. Os dias são difíceis, mas por isso tem que parar de sonhar. Eu fico imaginando o quanto de pessoas não estão atoladas na frente de uma televisão, somente ouvindo notícias ruins. Outros atolados com a sua mente nos videogames, passando o tempo. Outros contraindo depressão pela solidão, pelo isolamento social, pelo não poder ir e vir, pela liberdade que está sendo arrancada de nós por uma ação política. E eu fico me perguntando, quantos estão mergulhados no estudo? Quantos estão revendo aí as questões da sua própria profissão? Isso vai passar. E quando passar, você vai ser melhor do que era ou pior. Você vai sair para conquistar? Ou vai sair para a vida como um mongo que permitiu que nesse tempo de pandemia ele roubasse em tudo? Estratégia de vida, estratégia para o crescimento. Deus nos dá esta oportunidade. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas, e se podemos, vamos vencer. Vamos buscar a vitória, mas a vitória é em Deus. Mas é preciso fazer a nossa parte. Deus não disse, olha, está lá, Ai é de vocês. Não, eu tenho dado o rei de Ai e os seus moradores da sua cidade. Vá lá e conquiste. Vá na obediência, vá na fé, vá com estratégia. É tempo de mostrar àqueles que estão à sua volta que você é uma pessoa diferente. Que você não tem mais aquele espírito derrotista de outrora. Que você não é mais aquela pessoa que você foi. Você é uma pessoa melhor. Saia desta situação como uma pessoa melhor. Seja a melhor versão de você mesmo. Mas reconheça Deus em tudo. Não subestime situação alguma. Veja que ninguém tropeça em grandes pedras. São em pequenas. Então não subestime as pequenas pedras. Não subestime os pequenos obstáculos. O que deixa um viajante muitas vezes parado na estrada é um pequeno prego. Então cuidado com os pequenos pregos. Cuidado com os pequenos espinhos.
Josué, após vencer, bom, já falo sobre isso, o após vencer, mas tem algo aqui que me chamou a atenção, interessante, versículo 18, o Senhor diz a Josué: estende a lança que tens na tua mão contra Ai, porque te darei. Meu, olhe bem, Moisés lá atrás, diante do Mar Vermelho, foi orar ao Senhor, e o Senhor diz para ele: o que tens na tua mão? Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Mas marchar para o mar, o que tens na mão? Estende o teu cajado. E ele estendeu o cajado, e o mar se abriu. E Josué agora, creio que lembrando de tudo aquilo que ele já viveu, que ele viu acontecer, ele agora também estende a sua lança em direção a Ai. E quando ele estende a sua lança, aqueles que estão de emboscada invadem a cidade. E ali vai se consumando a vitória, porque o inimigo se aterroriza ao ver a sua cidade destruída. E após destruída a cidade, Josué manda o povo edificar um altar ao Deus de Israel, porque a vitória vem do Senhor, a luta é nossa, o triunfo é nosso, mas a vitória é de Deus. A vitória é do Senhor, a honra é do Senhor, a glória é do Senhor. As mínimas conquistas da nossa vida precisam ser tributadas ao Senhor. Nada é nosso, nem a vida que existe em nós é nossa, é do Senhor, foi Ele que deu. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 34, que Josué, ele usa essa questão de ter sido derrotado por Ai num primeiro momento, mas ter a vitória agora. E ele toma então as tábuas da lei de Moisés e ele lê em alta voz as palavras da lei de bênção e de maldição. E tudo que estava escrito ali. E para se falar em bênção e maldição, nada melhor do que Deuteronômio 28. Olhe bem o que diz Deuteronômio 28. Eis que será, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantam contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. O Senhor te confirmará por povo santo. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens. O Senhor abrirá o seu bom tesouro. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não te desvies de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses e os servires. Cuidado com a idolatria. Cuidado com esse Deus em forma de pau, de pedra, de gesso,
que as pessoas têm apresentado para você, ou que você mesmo aprendeu pelos seus pais, seus avós a servir. E isto não é Deus. Isto não é Deus. Isto são deuses que os homens criaram, porque o ser humano parece que precisa de algo palpável para tocar. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus é real, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu vou concluir esta mensagem com as bênçãos da obediência, porque quando eles obedeceram, eles foram vitoriosos. Agrada-te do Senhor, diz o salmista, e Ele concederá os desejos do teu coração. Amém? E eu espero que esta mensagem abençoe grandemente a sua vida, como tem abençoado a minha, e que apliquemos sobre a nossa vida essas lições preciosas, e que em Cristo Jesus realmente nós sejamos mais que vencedores, sobre toda e qualquer circunstância da vida. Amém? Se apegue àquilo que te faz bem, se afaste daquilo que te faz mal. Em nome de Jesus. Este é o canal No Amor de Deus. Aqui pregamos a palavra de Deus de uma forma simples, clara e objetiva, para que todos que passam por aqui possam ter o desejo de aproximar-se do Senhor, querer ouvir a sua voz, obedecer a tua palavra, e que ao final de tudo possamos estar com Cristo na glória, porque Ele foi preparar-nos um lugar e Ele vai voltar para nos buscar. Amém? Se gostou, deixa um like. Se quiser, deixa um comentário. Se puder compartilhar com alguém esta mensagem, este canal, eu fico grato. Viu? Em nome de Jesus. Se você puder, faça isso. E se Deus nos permitir, pela sua misericórdia e graça, porque Ele é o Senhor, brevemente nos encontraremos aqui no próximo vídeo. Um forte abraço.